Bom dia. O presente trabalho tem como apresentar a pesquisa realizada no curso de Ciência da Computação sob a orientação do professor Fábio Alexandrini. Meu nome é Cleverton Hoffman e meus colegas o Matheus e Samuel. O Matheus vai continuar a apresentação depois de mim e depois do Samuel. O trabalho tem como objetivo apresentar a internet e suas interconexões. Introdução: foi feita uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso de uso sobre a Unific. A organização do trabalho se organiza pela evolução da internet, conceitos sobre internet, conceitos sobre 5G, internet no Brasil e o que é um sistema distribuído e alguns exemplos, e o estudo de caso de uso da Unific. A evolução da internet, ela surgiu entre a Guerra Fria, onde os Estados Unidos precisavam elaborar um sistema para que se o sistema atual de comunicação deles fosse destruído, eles teriam um sistema reserva, vamos dizer assim. Então surgiu entre a Guerra Fria, 1947 a 91, e em 1969 foi desenvolvido a ARPANET. Entre 70 e 80 foi disponibilizado para as universidades, década de 90 liberado ao acesso público, e em 1991 surgiu a World Wide Web, o www que todo mundo conhece, sobre o autor Tim Berners-Lee. E dali para frente só se expandiu o surgimento dos navegadores para o mundo inteiro. A internet, o que é? É conhecido como uma rede mundial de computadores. É uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário acesso a diversas informações. Uma grande rede que conecta os computadores, permitindo o compartilhamento de informações entre eles. A internet é baseada em computadores ligados um computador mais potente, chamado servidor, que tem a função de conectar os computadores isolados, formando uma rede. O computador que acessa a internet ou a rede de sua empresa por meio de um computador é chamado de cliente, e o sistema fornece a informação ou dados é o servidor, também chamado hospedeiro ou host. Há várias redes de computadores são conectadas entre si por outros servidores, ampliando a comunicação entre computadores diferentes redes. E a internet é uma rede composta por todos os servidores, na qual a comunicação é realizada por meio da linha telefônica, cabos de televisão, linhas de fibra ótica, sinais de microondas ou satélites. Para essa comunicação acontecer, é necessário que existam protocolos na rede, conhecidos como TCP, e IP, que na verdade seria como endereços para identificar cada host, no caso cada computador conectado na rede. E a união desses dois surge o protocolo TCP/IP. Continuação com o nosso colega Matheus. Meu nome é Matheus, eu vou apresentar para vocês sobre esse trabalho de sistemas distribuídos e vamos falar sobre alguns conceitos, algumas coisas aí que vem pela frente. Então, falando sobre a 5G, que é um novo conceito que está surgindo aí para nós, primeiro vamos conceituar a 5G, né? Então, para nós conceituarmos a 5G, o que ela é? Ela é o próximo passo evolutivo que está muito próximo e pretende melhorar muito mais em comparação às redes 4G, elevando a altíssimos níveis de velocidade em comparação a 4G e aumentando o número de usuários simultâneos numa cobertura mais ampla e eficiente. Essa referência que nós pegamos aqui fala sobre Heller-Brock. 5G é o próximo passo evolutivo para a banda larga sem fio. Sua missão é elevar muito mais as potencialidades da rede atual, conhecida como 4G, alcançando a banda larga móvel a altíssimos padrões de velocidade de conexão e de usuários simultâneos. Quando se referencia, então, como eu falei, vai melhorar muito a velocidade em comparação a 4G e nós vamos ter a tendência de poder usar muito mais usuários nessa rede. Falando sobre a velocidade dela, as redes 4G hoje em dia elas têm uma entrega de velocidade de cerca de 33 megas na velocidade, né? E acredite-se que com a 5G surgindo aí vai chegar até numa velocidade de 10 gigas para baixar coisas, né? É isso que é uma velocidade muito grande, vai dar muita diferença aí para nós. Falando sobre a GSMA, então a GSMA é uma organização internacional formada por mais de 1.200 operadores de rádio, internet e telefonia. Então essa empresa, a GSMA, ela tem
como padrão, ela vai fazer todo o padronizamento da 5G. Como vai funcionar, quando vai funcionar, como vai funcionar. E ela atendeu alguns critérios para poder funcionar a 5G. Esses critérios são os seguintes. As redes 5G elas devem consumir 90% menos energia do que as redes 4G. O tempo de conexão entre aparelhos móveis deve ser inferior a 5 milissegundos. Em comparação a hoje que a gente tem, que é a 4G, é de 30 milissegundos. O número de aparelhos conectados por área deve ser 50 a 100 vezes maior do que a atual. Como eu falei, vai ter muito mais usuários simultâneos na rede, né? Falando mais, continuando aqui, deve ser realizados aumentos enormes na duração de bateria dos dispositivos radioreceptores da rede, né? Vai ter que melhorar muito a bateria para aguentar tudo. E com essa tendência da 5G surgindo, nós vamos ter uma tendência muito grande a crescer na IoT, que é a internet das coisas. Para nós da TI vai melhorar muita coisas, né? Sobre a previsão de chegada da 5G, se estima que a 5G vai chegar em 2020, hoje, no ano atual que nós estamos, né? Porém, eu acredito que ainda está em um custo muito alto para se fazer esse ano. Se fala no funcionamento até 2025. Sobre a referência que nós temos aqui, então ela já se referencia novamente sobre Heller-Brock. O início da implantação das redes de quinta geração está previsto para 2020, no entanto, espera-se que seu pleno funcionamento ocorra por 2025, pelo menos nas grandes metrópoles do mundo. Sobre o funcionamento da 5G, da 4G, de todas as nossas redes, né, que nós temos. Então, a 5G vai funcionar por meio de ondas de rádio, como todas as outras já funcionam. Porém, a cobertura dela será maior, ela espalhará entre 600 e 700 MHz. As antenas da 5G elas vão ser acopladas já nas antenas existentes da 4G que existe, porém vão funcionar a 5G. E as antenas que tem, como nos postes por aí, que é da 4G, quando elas chegarem a 5G, elas vão poder cobrir uma área até de 250 metros. E além disso, a antena ela vai ter um dispositivo inteligente, que em vez de jogar sinal para todas as direções para funcionar, ela vai se concentrar onde tem maior demanda de uso daquela 5G. É isso que vai funcionar ela. Sobre o preço dos equipamentos que vão funcionar nela, é o seguinte: como toda tecnologia nova, a gente sabe que o custo é muito elevado e não vai sair barato, né? Mas acredita-se que com o passar dos tempos ela barateie para todo mundo usar. E vamos ver o que vai acontecer pela frente, né? Se acredita também muito futuramente ela substituir todas as Wi-Fi e redes residenciais. Se acredita em ela substituir essas redes. Falando sobre ainda o custo dela, estima-se na Europa que os custos da instalação das antenas chegarão de 300 a 500 bilhões de euros. Esse será o custo. Sobre os equipamentos, se fala muito em celulares no momento, né? Mas provavelmente com o passar dos tempos, aí todas as tecnologias vão integrar nessa 5G e vai funcionar, né? Sobre a primeira empresa a investir na 5G, a primeira empresa que já está fazendo investimento, já está longe, já criou bastante coisa, é a empresa da Intel. A Intel está criando esse chip aí, que é o chip Atom X3, o M7272, que é o modelo dele. O que esse chip tem diferente que ele com a 5G? Então esse chip, nele está contido tipo assim, toda essa evolução que eu falei sobre a parte de IoT, ela vai ter essa conexão, ela vai trazer toda essa conexão da IoT para nós. Vai funcionar muito melhor as coisas daqui para frente, um futuro muito mais próximo, né? Falando sobre o número de usuários no Brasil, que é outro tema que nós temos que falar.
Eu trouxe aqui um histórico bem básico, só para nós termos uma noção, uma comparação, assim, que em 2011 havia cerca de 73,700 milhões de usuários no Brasil usando internet, né? Que usa internet. Em 2019, em 8 anos, né? Quase dobrou esse valor, foi para 134 milhões de usuários. E seguindo essa minha fonte, corresponde a 79% da nossa população brasileira já que tem internet. Aqui eu trouxe alguns detalhes na fonte da Globo sobre o uso da internet no Brasil. Conforme vocês estão vendo aí nessa parte aí, vocês podem ver que dos 136 milhões basicamente que nós temos de usuários hoje, em 2020, 64 milhões são homens e 71,9 são mulheres, ou seja, as mulheres usam muito mais internet do que nós homens. Ainda falando sobre internet no Brasil, aqui eu trago também que essa porcentagem de uso de internet dos 160 Alaska, 123,9 milhões são da área urbana e 12 milhões são apenas da área rural, então poucas demandas na área rural. Ainda trazendo embaixo, eu trago um gráfico em lateral, um histograma lateral, falando sobre qual a idade que mais usa essa internet, né? Então aqui temos dois casos que estão bem próximos. Um dos casos é de 25 até 39 anos de idade, que é 41,9 milhões de usuários, e de 40 a 59 anos, que são 40,7 milhões de usuários. Ainda falando sobre essa parte da conexão de internet no Brasil, qual é o equipamento que eles mais usam para navegar na internet? Então, é o telefone celular, 90%, e 90% é o celular que nós usamos hoje. Ainda falando sobre essa parte, qual a finalidade que as pessoas têm com esse acesso à internet, né? Como vocês podem ver aí, enviar ou receber mensagem de texto ou imagem por aplicativos diferentes de e-mail. Está se referenciando a alguns aplicativos como o nosso WhatsApp aí, que nós usamos, redes sociais, né? Então, tipo assim, ela traz bastante para conversas de pessoas. Falando sobre backbones, backbones são data centers. O que eles fazem? Eles têm como papel enviar as informações sobre aquele local, sobre informações de rede, de usuários de internet, né? Sobre essa rede toda, sobre o fluxo de rede que nós temos. Eu trouxe aqui uma imagem que traz a referência do backbone da RNP no Brasil, por onde passa esse fluxo de informações. E como vocês podem ver, a maioria das redes aí, que todas estão conectadas, elas chegam a 10 GB por segundo, aí que essa vermelhinha mais claro. E só tem um local que é bem frequente o fluxo de rede, que é de São Paulo a Rio de Janeiro, que é de 20 GB aos segundos. E temos aí redes de 40 megas, que é pouco, que é de Boa Vista a Fortaleza. E todo quadradinho desses são data centers, tá? São backbones que fazem essa conexão e enviam para outras regiões. Aqui estamos falando de nível Brasil, né? Aqui eu trago uma imagem já trazendo referência ao backbone, só que backbone internacional. Da onde que o Brasil transporta essa rede backbone internacional, para onde vai, com quem ele conecta. E aqui ele se conecta bem nas partes, bem nas beiradas. O que eu posso dizer para vocês? São cabos de fibra ótica, são todos submersos embaixo da água, né? Não tem como ver, são todos embaixo da água. E leva essas informações para essas devidas redes aí. E por último eu trago aqui para vocês, falando sobre backbones nacionais e estaduais. Sobre backbones no Brasil, né? Hoje a gente tem backbones nacionais como a Embratel. A Embratel hoje é a maior de todas que existe.
Temos a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que foi a primeira a ser colocada no Brasil, no país, né? Foi a primeira a ser colocada no nosso país, essa rede aí, esse backbone da rede nacional. Temos a Oi, temos a TNT, NTT, temos o UOL, temos Telefônica, temos TIM IntelliD. E falando sobre as estaduais, temos ANSP, temos Rede Norte Rio Grandense de Informática, que é no Rio Grande do Norte. Temos a Rede Pernambuco de Informática, no Pernambuco. Temos a Rede Rio, que é no Rio de Janeiro. A Rede Tchê, que é do Rio Grande do Sul. E a Remave, que é a Rede Metropolitana de Alta Velocidade. Um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que aparenta a seus usuários ser um sistema único e coerente. Ou seja, são diferentes computadores com seus processos, suas threads, se comunicando entre eles através da rede, no intuito de aparentar ao usuário como se fosse um único sistema. E a internet em si é um sistema distribuído gigante, porque ela conecta usuários através de sites, serviços, e-mail, transferência de arquivo, chat. E seguindo essa linha, para ficar bem claro, a gente trouxe alguns exemplos, que são as redes sociais. Nelas, essa comunicação que eu mencionei anteriormente ocorre através de mensagens, postagens, busca de informações em um perfil. Outro exemplo são os jogos online. Neles, uma pessoa pode usar um computador conectado a uma rede e, com isso, no ambiente virtual do próprio jogo, ele pode interagir com outros jogadores que também ali estão. A gente fez um estudo para ter uma ideia sobre quais tecnologias as provedoras de internet utilizam, e para isso a gente escolheu a Unifique, que está presente em 116 cidades de Santa Catarina e em mais 2 cidades no Paraná, que são Rio Negro e São Mateus do Sul. Eles oferecem conexão tanto para residências quanto para empresas. Eles possuem um data center Tier 3. A característica mais importante dessa classificação de Tier 3 é que eles podem fazer a manutenção sem precisar suspender nenhum serviço. E além de ser um sistema autossustentado, com equipamento de refrigeração, alimentação de energia de forma redundante. Possui a velocidade de transferência de 100 gigabits por segundo e usa um backbone de alta performance. Sobre as tecnologias utilizadas é isso. Infelizmente a gente não pôde trazer mais porque essas informações são sigilosas, então o pessoal da Unifique não pôde passar para a gente isso. E aqui estão algumas referências que a gente utilizou na pesquisa. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.